O Armorial da Nobreza da Câmara de Heráldica do Senado, em São Petersburgo, estava dividido em 5 volumes: o Livro de Príncipes do Império, o Livro de Condes do Império, o Livro de Barões do Império, o primeiro livro de aristocratas sem título hereditário, antes da Reforma Petrina, e o segundo livro de aristocratas sem título hereditário, depois da Reforma. O tremendo edifício estatal de Pedro se ergueu durante a contraofensiva do militarismo sueco na Rússia, conduzida por Carlos XII. Desse modo, o poder czarista foi testado e forjado no combate internacional contra o Império Sueco, pela supremacia no Báltico. A Áustria fora afastada da Alemanha pela expansão sueca, o Estado polaco esborou-se, os Estados russo e prussiano, pelo contrário, repeliram-ne e se mantiveram firmes, assumiram seu modo de evolução durante a luta. O absolutismo oriental foi, portanto, fundamentalmente determinado pelas restrições impostas pelo sistema político internacional em que as nobrezas de toda a região estavam objetivamente integradas. Foi o preço de sua sobrevivência numa civilização em que era constante a guerra territorial. O desenvolvimento desigual do feudalismo as forçou a confrontar-se com as estruturas políticas do Ocidente antes daquele ter atingido um estágio de relativa transição econômica para o capitalismo. Em 1715, no contexto da Grande Guerra Nórdica, surgiu uma aliança entre Rússia, Dinamarca, Polônia, Prússia e Hannover para a partilha do Império da Suécia. Marx a chamou de primeiro grande ato da diplomacia moderna e premissa lógica da partição da Polônia, assim como de alicerce da aliança estratégica anglo-russa que dominaria o século XIX. Rússia entrava no concerto europeu como potência báltica e, baseada nisso, candidatava-se ao posto de árbitro da Europa, tecendo uma aliança com a geograficamente isolada Inglaterra. Em que pese seu caráter modernizador, as reformas petrinas consolidaram o sistema nobiliárquico. No século XVIII, a Rússia era ainda um país de estrutura econômica agrária atrasada. Os avanços industriais e manufatureiros do período de Pedro não tiveram continuidade em seus sucessores. A czarina Isabel concedeu monopólios, suprimiu impostos e acabou com os direitos sobre o consumo para potenciar as iniciativas individuais. Catarina a Grande 1762 a 1796, estendeu essas reformas, privilegiando grupos e famílias próximas ao poder. Proprietários agrícolas, ganadeiros, industriais, poderiam vender seus excedentes sem restrições. O efeito das medidas foi que os camponeses, que eram a enorme maioria da população, passassem a complementar suas economias com incursões em empregos temporários, na indústria e no comércio. Durante o século XVIII, Rússia recorreu a inumeráveis ocidentais para tudo construir, inclusive a indústria russa, na escala da época. Uma multidão de engenheiros, arquitetos, pintores, artesãos, músicos, professores de canto e governantas se abateram sobre um país ávido de aprender, decidido a tudo tolerar para consegui-lo. A massa inaudita de correspondências e papéis em francês amontoada nos arquivos públicos fala do imenso esforço ao qual a inteligência russa se entregou de muito bom grado. As modernas cidades russas surgiram na segunda metade do século XIX. Com a transformação de seu papel econômico e de sua estrutura de classes, quando ainda nas aldeias rurais se praticava o escambo nas feiras tradicionais. O maior desenvolvimento se deu na indústria manufatureira de algodão. O comércio interior, no entanto, continuava sendo escasso, os transportes e as infraestruturas internas eram péssimos. A arrecadação fiscal estava destinada a cobrir as despesas do exército imperial. Estas aumentaram com a guerra contra a Turquia, durante a qual os preços subiram muito. A pressão fiscal se incrementou com o crescimento da administração, agigantada pela expansão territorial do império. O sistema tributário russo baseava-se no imposto que pagava o campesinato. As estruturas sociais russas continuavam idênticas em que pese as reformas petrinas e a população aumentava.
A nobreza evoluía para se tornar uma classe parasita. O campesinato vivia pobre, explorado, periodicamente esfomeado e desabrigado. Em 1765 Catarina enviou populações camponesas à Sibéria. Em 1767 proibiu que os servos peticionassem a seus amos e em 1783 extinguiu a liberdade de residência. As tensões e lutas de classe no campo se tornaram agudas na região dos Urais, no local onde 100 anos antes o cossaco Stepan Razin tinha se tornado uma lenda. Entre os camponeses e os cossacos da região começou a espalhar-se o boato de que Pedro III, que havia sido morto por ordem de sua mulher Catarina, estava ainda vivo e escondia-se nos Urais ou perto do Volga. Em breve apareceria e declararia guerra à imperatriz Catarina, a opressora dos camponeses. Nesta versão russa do sebastianismo, o homem que disse ser Pedro III foi Emelian Pugachev, um cossaco pobre que havia desertado do exército e, como Razin, percorrera grande parte do país e vir o sofrimento do povo. A revolta de Pugachev começou em 1773. Os camponeses e os cossacos, descontentes com as condições da servidão, começaram a apoiá-lo. Nas suas proclamações e apelos ao povo, Pugachev prometia libertar os camponeses, distribuir terras e pôr as florestas e os rios à sua disposição. Exortava-os a levantarem-se contra os Dvoriane e contra todos os que estavam ao serviço do czar. Ordenou que os seus funcionários fossem capturados, mortos e enforcados. O exército de Pugachev tomou algumas fortalezas e pôs cerco à cidade principal do império nos Urais, Orenburgo. Servos revoltados juntaram-se a Pugachev. Os povos dos Urais e do Vale do Volga que estavam submetidos a uma opressão particularmente dura também aderiram à revolta. Os manifestos de Pugachev eram feitos não só em russo, mas também em tártaro, na língua dos baxiquirs e em outras. Alguns chefes desses povos desempenharam um papel de relevo na rebelião, mas os servos revoltados eram a parte mais importante do exército de Pugachev. Pugachev, acorrentado na prisão nessa altura, já havia um grande número de fábricas nos Urais, sobretudo oficinas de ferro e cobre, onde se fabricavam canhões e projéteis. No cerco de Orenburgo, os homens de Pugachev revelaram-se bons atiradores. Tomaram ainda Samara e Krasnofinsk e cercaram Chelyabinsk, mas, tendo fracassado em Orenburgo, Pugachev se retirou para Baxiquiria. Depois de se refugiar, Pugachev se preparou para enfrentar o exército czarista com uma força maior e mais ameaçadora. Atravessou o rio Kama e tomou as fábricas de Jevisk e Voltikinsk, abrindo assim caminho para Kazan. O próprio Pugachev chefiou o cerco a Kazan e conseguiu tomar a cidade. As riquezas dos Dvoriane foram divididas pelos homens do seu exército. A batalha decisiva da guerra camponesa travou-se em Sarepta e, embora os rebeldes oferecessem forte resistência, não conseguiram derrotar o exército czarista. Preso o líder da revolta, cossacos ricos entregaram Pugachev aos generais do czar, que o enviaram, acorrentado numa gaiola, para Moscou, onde foi executado e esquartejado na Praça Bolotnaia, em 1775. Pouco tempo depois de esmagar a revolta de Pugachev, a imperatriz publicou carta de agradecimento à nobreza 1785, que serviu para apoiar e sistematizar os direitos dessa classe. Nesse documento, Catarina II estabelecia que a nobreza tinha o privilégio de possuir camponeses em número equivalente aos seus bens móveis. Só podiam ser chamados a prestar contas na corte dos nobres. Nesse quadro, os Dvoriane eram senhores absolutos nas suas propriedades e tratavam os camponeses como queriam, comprando-os e vendendo-os, oferecendo-os ou apostando-os. Na segunda metade do século XVIII, a Rússia era ainda um império no qual a direção das questões de Estado estava nas mãos dos Dvoriane. Os interesses dessa classe e o número crescente de mercadores exigiam a expansão territorial. O sistema de servos começava a desintegrar-se, o que os Dvoriane tentavam impedir.
tudo fazendo para preservar a velha ordem. Esperavam utilizar a aquisição de novas terras para este fim. A costa do Mar Negro tinha atrações especiais. Em 1768 as tropas do Khan da Crimeia, vassalo do sultão turco, invadiram o sul da Rússia. Começava a Guerra Russo-Turca. Os russos obtiveram grandes vitórias, comandados por Rumentsev e Suvorov. Em 1774 a guerra acabou com o Tratado de Goruk-Kainari. Os termos do tratado eram vantajosos para a Rússia, que adquiriu uma firme posição na costa norte do Mar Negro e outras na costa oriental. Em 1783, o Khanato da Crimeia, cuja independência já era pouco mais do que nominal, renunciou às suas exigências e a Crimeia passou a fazer parte da Rússia, que adquiriu desse modo uma saída para o Mar Negro. No final do século XVIII o Império Russo parecia estar no auge do seu poder e em rápido progresso, estendendo-se do Mar Branco e do Mar Báltico no norte até o Mar Negro ao sul. Tinha um serviço de funcionários civis bem organizado e um exército e uma frota que tinham conquistado fama em batalha. Catarina II, que havia reinado mais de 30 anos, conservou-se fiel ao seu sangue nobre e defendeu com firmeza os interesses da classe proprietária das terras. A exploração dos servos e os privilégios da nobreza radicalizaram-se durante o seu reinado. O impulso modernizador, no entanto, continuava. No século XVIII, uma das figuras mais notáveis da cultura russa foi Mikhail Lomonosov, 1711 a 1765, que provinha de uma simples família camponesa. Lomonosov era um gênio multifacetado, talentoso físico e químico, astrônomo, geólogo, geógrafo, linguista, historiador, poeta, pintor e engenheiro. Organizou o primeiro laboratório químico da Rússia e descobriu a lei da conservação de matéria. Na obra de Lomonosov a teoria estava sempre intimamente ligada à prática. Lutou pela exploração dos recursos minerais russos e pela pesquisa de novos depósitos. Lomonosov fez muitas descobertas em muitos e variados campos da ciência, inclusive astronomia. Inventou um aparelho parecido com o moderno helicóptero, escreveu o primeiro livro russo sobre metalurgia e a primeira gramática russa. Lomonosov desempenhou um papel importante na fundação da primeira universidade russa, que foi aberta em Moscou em 1755. Também foram abertas duas escolas especiais ligadas à universidade, uma para os Dvoriane e a outra para os filhos das outras classes livres, como os comerciantes mais prósperos. Os servos, contudo, não eram admitidos nem nas escolas nem na universidade. Lomonosov defendia direitos iguais de admissão para todas as classes sociais. A Universidade de Moscou tinha 3 faculdades: filosofia, direito e medicina. Não tinha faculdade de teologia. Em breve se tornou um importante centro da ciência e da cultura. Alexandre Raditchev, do seu lado, foi o primeiro intelectual livre na Rússia a exigir o fim da autocracia e da servidão. Não limitou a sua crítica a aspectos isolados do sistema, o que era prática comum entre outros progressistas da época, mas exigiu, em publicação anônima, a abolição do sistema em bloco. Depois de várias vezes preso e deportado, em setembro de 1802 suicidou-se com veneno. Em 1812, a aliança franco-russa contra a Inglaterra foi quebrada por Alexandre I, quando Napoleão empreendeu sua campanha contra a Rússia, à frente de mais de 600.000 soldados, oriundos dos mais diferentes países da Europa. Rússia, cujas tropas eram comandadas pelo general Kutuzov, usou a tática de terra arrasada, destruindo cidades inteiras para criar um campo de batalha favorável aos defensores. Quando Napoleão entrou em Moscou, realizando seu sonho de ocupar o Kremlin, encontrou uma cidade em chamas, queimada pelas suas próprias autoridades e habitantes. Os defensores da cidade tinham se retirado para esperar o inverno que castigaria as tropas francesas. Estas, no ínterim, se livraram a todo tipo de saques e abusos contra a população remanescente.
aliada ao inverno rigoroso, a peste e as doenças que assolaram as tropas francesas, Rússia conseguiu finalmente vencer o exército napoleônico, devastado pelo inverno e pelas pestes, um feito que se incorporou no que dentro de sua epopeia nacional. Os países vencedores da França, Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido, se reuniram na Santa Aliança. Com base no princípio geopolítico das fronteiras geográficas, Rússia anexou parte da Polônia, a Finlândia e a Bessarabia. A aliança foi proclamada no Congresso de Viena como a união dos três ramos da família cristã, os ortodoxos russos, os protestantes prussianos e os católicos austríacos. Surgiu por inspiração do czar Alexandre I, que propôs aos outros príncipes cristãos reunidos em Viena governarem seus países de acordo com os preceitos da justiça, caridade cristã e paz e formarem um bloco de potências cujas relações seriam reguladas pelas elevadas verdades presentes na doutrina de nosso Salvador. O Tratado da Santa Aliança foi assinado pelos chefes de Estado presentes, sem ser submetido à ratificação nos países assinantes. No seu esteio, a Polônia do Congresso oficialmente Reino da Polônia, Królestwo Polskie, ou Polônia Russa surgiu da união da Polônia com o Império Russo. Embora oficialmente a Polônia fosse um estado com alguma autonomia política, o czar não aceitava restrições ao seu poder no território polonês. No século XIX, Rússia se caracterizava pela sua estrutura econômica primitiva em relação à Europa Ocidental e pela lentidão da sua evolução social. A vitória contra a invasão napoleônica não deteve a mudança modernizante em curso na mentalidade de boa parte dos oficiais russos, e em parte a alentou. Depois da derrota de Napoleão em Waterloo, em 1815, Paris viu-se tomada por 3 anos, de 1815 a 1818, pelos países que haviam se coligado contra o imperador francês, entre eles o exército russo. Muitos oficiais czaristas, formados sob a dura mão da autocracia, ficaram impressionados com o ar de liberdade e tolerância que encontraram na Europa Ocidental. Comentou nas suas memórias o príncipe Volkonsky: as campanhas de 1812 a 1814 trouxeram a Europa para perto de nós, dando-nos a conhecer as suas formas de governo, instituições públicas e direitos de que gozam os seus povos. A nossa vida estatal, os ridículos direitos do nosso povo e o despotismo do nosso regime revelaram-se pela primeira vez no nosso coração e no nosso pensamento. A consequência foi que, quando esses oficiais retornaram a São Petersburgo e Moscou, trouxeram consigo as perigosas ideias iluministas e liberais, as ideias francesas. Entre eles estava o conde Sergei Trubetskoy, herói da Guerra de 1812 e integrante da maçonaria que fundou a Sociedade Secreta do Norte, célula máter da futura rebelião dos dezembristas. Como na Rússia a classe média fosse inexpressiva, sufocada pelo clima opressivo devido à aliança entre o Estado despótico e a Igreja Ortodoxa, que imperava sobre uma imensa massa de camponeses rudes e supersticiosos, coube uma franja da nobreza instruída empunhar o programa constitucional. Na ausência de uma burguesia autônoma de um ativo terceiro Estado, outro corpo social tomava as bandeiras da liberdade e do progresso e tentava levá-las adiante, situação que levou Rostopchine, governador de Moscou em 1820, a constatar o que ocorria no país, observando que ordinariamente são os sapateiros que fazem a revolução para tornarem-se grandes senhores, mas entre nós são os grandes senhores que desejam tornarem-se sapateiros. A revolta liberal teve sua expressão numa rebelião dos oficiais de baixa patente em dezembro de 1825. O czar Alexandre I morrera repentinamente sem deixar um herdeiro para sucedê-lo. O substituto natural para o cargo era seu irmão Constantino, ocupante do cargo de vice-rei da Polônia. A chegada de Constantino ao poder agradava aos membros da alta cúpula militar imperial.
A expectativa era de que Constantino empreendesse reformas liberais e transformasse Rússia em uma monarquia constitucional. Mas Constantino abriu mão do cargo, deixando-o para Nicolau I, seu irmão mais novo. No dia 14 de dezembro, Nicolau I organizou os protocolos que oficializariam sua chegada ao trono russo. Na mesma data, sem ter conhecimento da abdicação de Constantino, militares russos entregaram um manifesto jurando fidelidade ao vice-rei da Polônia. A Praça do Senado, local da posse imperial, se transformou em um barril de pólvora. O tenente Panov, representante da baixa oficialidade, marchou com sua guarnição com um documento na mão, exigindo que o Senado confirmasse a abolição da autocracia e aceitasse a formação de um governo provisório. O manifesto, além de proclamar o fim do regime discricionário, advogava a liberdade de imprensa e a suspensão imediata da censura do Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa. Todos os russos seriam proclamados iguais perante a lei, abolindo-se o sistema classificatório petrino que estabelecia privilégios para a nobreza e o clero e mantinha os camponeses na servidão. As cortes militares, onde eram julgados os crimes contra o Estado, seriam substituídas por cortes civis, abolindo-se os julgamentos secretos e introduzindo-se o tribunal do júri, tanto para os casos criminais como para os pleitos civis. Nobres, comerciantes, classe média, camponeses, todos teriam acesso aos cargos militares e clericais, bem como ampla liberdade na aquisição de propriedades e na realização de contratos. Impostos seriam cancelados, e proibidas as confiscações. O Estado perderia o monopólio sobre o sal e o álcool. A comercialização da vodka, bebida nacional russa, era controlada oficialmente. Abolia-se também, no projeto político dos dezembristas, o recrutamento militar forçado bem como as colônias militares para onde eram enviados os inimigos do regime, uma espécie de pena das galés a ser cumprida em áreas remotas e inóspitas, obrigando todas as classes ao serviço militar. A administração das comunidades, regiões e governos espalhados pelo império, seguindo um modelo federal, seria escolhida nos próprios locais, não sendo mais exercida por um governador a mando do czar. Por fim, encaminhava o procedimento da eleição dos representantes para a Alta Câmara, uma Assembleia Geral do Povo Russo, para ratificar a forma do futuro governo. Diante da ousadia dos oficiais, Nicolau convocou forças militares fiéis ao governo para sufocar a rebelião. Testemunhas relataram que muitos dos revoltados reunidos na praça gritavam em defesa da Constituição pensando que ela seria a mulher de Constantino. Após a vitória de suas forças, o novo czar Nicolau empreendeu perseguição contra o movimento dezembrista. Além da prisão de 3.000 pessoas, o imperador ordenou o exílio de 120 participantes do movimento e o fuzilamento de 5 líderes. A derrota dos dezembristas foi qualificada de fracasso histórico do liberalismo russo, mas teve por efeito avolumar a oposição ao regime dos czares, especialmente de parte das classes médias. A repressão czarista pós-revolta de 1825 teve consequências explosivas. A partir de 1826 a filosofia foi suprimida em Moscou. Em 1849 o governo vetou o ensino da disciplina em todas as universidades, ou confiou a tarefa às faculdades de teologia. A perseguição oficial da filosofia, em especial da hegeliana, não impediu seu desenvolvimento. Contudo, não conseguindo espaço no seu local mais apropriado, a universidade, ela migrou para os círculos ou salões, onde se transformou em mais militante e menos escolástica, o que não era em si um defeito. O pensamento filosófico, privado de transmissão acadêmica, não tinha o nível técnico nem o rigor que possuía nas universidades alemãs. Quando se começou a ler Hegel, não existia na Rússia uma tradição filosófica digna desse nome. Quando Hegel foi descoberto, a tradição filosófica russa não tinha mais de 20 anos. Nesse terreno, como em outros,
Rússia progrediu aos saltos e pulando etapas. Foi nesse marco que o democratismo burguês russo foi superado antes que pudesse expor suas propostas e horizonte histórico. Foi a intelectualidade russa, a inteligentsia, e não a raquítica burguesia nacional, a camada social sensível ao aguçamento das contradições sociais e políticas, tanto quanto ao caráter insuportável da repressão e do absolutismo czarista, pois via-se tolhida nas suas bases elementares de existência. Entre os decabristas, corrente filosófica vinculada à nobreza liberal dezembrista, havia várias tendências ideológicas e políticas, desde a nobreza liberal da Sociedade do Norte, Trubetskoy, Rylev, até as ideias jacobinas da Sociedade do Sul, Pestel, e da Sociedade dos Eslavos Unidos. Os pontos de vista dos decabristas sobre os problemas fundamentais da filosofia eram heterogêneos, havia entre eles elementos influenciados pelo idealismo clássico alemão, por sobrevivências maçônicas e por conceitos próprios ao materialismo francês do século XVIII. Na filosofia social decabrista, era predominante a influência dos filósofos ilustrados franceses do século XVIII, Montesquieu, Mably, Rousseau, Holbach, Helvétius, e a de Radistchev. Os princípios básicos dos decabristas eram o regime de tirania, a autocracia existente, o fanatismo, o domínio da igreja, e a servidão, o direito feudal, deveriam ser destruídos. Em seu lugar era preciso construir uma sociedade baseada nos princípios da natureza e da razão, traduzidos nas leis naturais, iguais para todos e regidas pelo direito natural. Essas ideias refletiam tardiamente as concepções da burguesia revolucionária francesa e seus princípios de liberdade e igualdade. Ideias análogas desenvolveu, de forma poética, o grande poeta russo da época, amigo dos decabristas, Hassan Pushkin, na Ode à Liberdade de 1817, no qual, dirigindo-se ao czar, escrevia: Senhor, a vós, a coroa e o trono dá-lhe a lei, e não a natureza viveis em cima do povo, mas em cima de vós vive a lei. Na organização mais radical dos decabristas, a Sociedade dos Eslavos Unidos, havia a influência forte do materialismo francês. P. 1. Borisov e P. Bariatinski chegaram até a formulação do ateísmo. Depois do extermínio dos decabristas pelo governo czarista, alguns deles, quebrados pelos tribunais e pelos trabalhos forçados, afastaram-se do materialismo, mas a maioria conservou seus pontos de vista filosófico-revolucionários. 2 décadas depois da revolta dezembrista, a questão polonesa voltou à baila. Em Cracóvia, os insurretos poloneses conseguiram uma vitória contra os russos em 22 de fevereiro de 1846, criando um governo nacional que publicou um manifesto pela abolição das cargas feudais. A insurreição, no entanto, foi esmagada no começo de março desse ano pelas tropas russas. Em novembro, a Áustria, a Prússia e a Rússia subscreveram um tratado sobre a integração de Cracóvia ao Império Austríaco. As tropas de Nicolau I esmagaram os patriotas poloneses. A derrota, seguida de violenta repressão, decorreu também da falta de ajuda externa e da cisão entre os revolucionários, divididos entre republicanos burgueses e monarquistas com base na pequena nobreza. Na sequência da derrota da revolta de novembro, as instituições autônomas polonesas e os acordos de autonomia administrativa com a Rússia foram abolidos e iniciou-se um processo forçado de russificação. Ainda assim, mesmo após a anexação ao Império Russo, o território polonês manteve algumas formas autônomas e continuou a ser chamado informalmente de Polônia do Congresso. O papel internacional da Rússia na conjuntura revolucionária europeia que se seguiu foi decisivo. Durante as revoluções de 1848, foi com o apoio militar da Rússia que a Áustria finalmente derrotou os húngaros em 1849, quando as tropas do czar ocuparam Budapeste, a capital húngara, e os manteve submetidos ao Império Austríaco.
O retalhamento e submissão da Polônia continuaram sendo, entretanto, a questão-chave das relações internacionais. Na segunda metade do século XIX, a independência da Polônia foi para os democratas europeus uma causa tão sagrada quanto fora a independência da Grécia do Império Otomano na primeira metade do século. Em 1848, Marx e Engels esperavam que os países atingidos pela Revolução fizessem uma frente comum contra a Rússia, base de sustentação da reação na Europa. O czar reduziu ainda mais severamente os poderes autônomos polacos depois da revolta de 1863, fazendo da Polônia um estado fantoche do Império Russo, dividido em províncias. A autonomia polonesa ficou reduzida a uma ficção. Sob a pesada lousa da autocracia, um debate se processava em torno das raízes históricas, da identidade e do futuro da Rússia. Era antigo. Logo após a morte de Pedro, o Grande, começaram discussões a respeito da identidade russa. Os ocidentalistas, defensores do legado do czar, consideravam o país parte da Europa e defendiam que a Rússia deveria seguir o modelo de desenvolvimento econômico e social europeu. Já os críticos póstumos de Pedro acusavam-no de descaracterizar a cultura russa ao adotar o individualismo materialista decadente do Ocidente. Desse grupo surgiram os eslavófilos, entre os que se destacavam autores como Aksakov, Samarini, Komiakov e Kirevsky, contrapostos aos ocidentalistas como Belinsky e Herzen, profundamente influenciados pela recepção do idealismo alemão, principalmente através da obra de Schelling e Hegel. O ponto comum a eslavófilos e ocidentalistas, Zapadnik, estava na mistura de romantismo com dialética hegeliana, que os levou à procura de uma missão ontológica do povo russo, ou seja, a questão do destino e da diferença da Rússia em relação às outras civilizações. Alexandre Herzen afirmava: somos parecidos ao Deus Janus, de dupla face. Temos apenas um único amor pela Rússia, mas este amor tem dois aspectos. A eslavofilia, ou paneslavismo, tinha paradoxalmente seus precursores fora da Rússia e da Igreja Ortodoxa dominante, no século XVII. Um deles fora um croata católico, no século XIX, um eslovaco luterano, Ludwig Stur, 1815 a 1856. Autor de Os Eslavos e o Mundo Futuro, obra escrita em alemão em 1856 e publicada em tradução russa em 1867, que influenciou Alexandre Odoevsky, 1802 a 1869, fundador da primeira sociedade filosófica russa, Общество Мудров. Os eslavófilos preferiam o Estado de facto, ao autocrático, ao Estado democrático, porque o consideravam mais compatível e adequado ao reino do espírito que, segundo eles, caracterizava a sociedade russa. A eslavofilia sublinhava a existência de um caráter único e superior do povo russo, dotado de um sentido religioso comunitário especial contraposto ao individualismo liberal europeu. Escrevia Nikolai Gogol, 1809 a 1852, a respeito do campesinato russo: um dia hão de dirigir-se a vós, não para comprar toucinho ou cânhamo, mas para ir buscar a verdadeira sabedoria, que já não se pode encontrar nos mercados ocidentais. Com Alexei Komiakov, 1804 a 1866. O anti-ocidentalismo e eslavofilia se estruturaram e articularam numa teologia ortodoxa neoplatônica. O monge Ivan Kirevsky, 1806 a 1856, tentou conciliar filosofia e religião através de uma metafísica russa, e Konstantin Aksakov, 1817 a 1860, defendeu as liberdades dos antigos russos. A história da Rússia era para ele, diversamente da europeia, uma história santa. Tishchev, por sua vez, afirmava que o povo russo era cristão não apenas pela ortodoxia da sua fé, mas também por algo mais íntimo, sua capacidade de renúncia e sacrifício.
que era o fundamento da sua natureza moral. O romanticismo eslavo descambava desse modo numa apologia da opressão social. Também Yuri Samarini, 1819 a 1876, opôs o eslavofilismo ao mundo romano-germânico, e Nikolai Danilevski, 1822 a 1885, em Rússia e Europa, de 1869, escreveu uma espécie de Bíblia do paneslavismo. Nikolai Strakhov, do seu lado, escreveu e publicou uma obra chamada A Luta contra o Ocidente. A luta da Rússia, evidentemente. Os democratas europeus eram visceralmente opostos ao paneslavismo. Karl Marx o detestava, contrariamente a Mikhail Bakunin. A coloração revolucionária do paneslavismo era para ele uma mistificação que visava ocupar uma parte da Alemanha para restituí-la ao mundo eslavo. Não se trata de determinar quem governará em Constantinopla ou quem reinará sobre a Europa inteira. A luta por Constantinopla põe a questão de se saber se a cultura ocidental vai ceder o passo à cultura bizantina ou se o antagonismo entre ambas se irá acentuando e virá a revestir formas mais terríveis do que nunca. A raça eslava, que durante muito tempo foi dividida pelas suas querelas intestinas, repelida para leste pelos alemães, submetida em parte pelos turcos, os alemães e os húngaros, encontrou-se, graças à súbita expansão do paneslavismo a partir de 1850, rapidamente reunida. Tendo de defender pela primeira vez essa unidade, seria levada a declarar uma guerra sem tréguas às raças latina, céltica e germânica, que governam o continente. O paneslavismo não é um movimento que aspire apenas à independência nacional, é um movimento que, voltando-se contra a Europa, aniquilaria os frutos de 1000 anos de história. Não poderia chegar aos seus fins sem riscar do mapa a Hungria, a Turquia e uma boa parte da Europa. E, para conservar esses resultados, se conseguisse obtê-los, o paneslavismo deveria subjugar a Europa. O que não era mais do que uma ideologia tornou-se hoje um programa, ou melhor, uma ameaça política apoiada por 800.000 baionetas. Alexander Herzen, 1812 a 1870, revolucionário social e eslavófilo, antes de assumir essa posição tinha sido entusiasta do ocidentalismo. A mudança de Herzen ocorreu depois do autor, no exílio, ter sofrido a ressaca da Revolução Frustrada de 1848, passando a detestar o mercantilismo ocidental, como antes com Mazzini, e também com Michelet. Herzen se separou dos melhores representantes da Primavera dos Povos, que em finais de 1851 jazia, desflorada e caduca, sob a tempestade da reação e o peso de seus próprios erros e de uma persistente miopia. Não era para Herzen difícil demonstrar que a crise não tinha um caráter nacional, que não dizia respeito a esta ou aquela pátria, mas que afetava a toda a civilização moderna. Herzen, romântico socialista, sonhava com uma federação russa das comunas camponesas livres, inspirado nas teses do historiador prussiano August von Oxthausen, que descreveu idilicamente o coletivismo agrário das aldeias russas do tempo de Nicolau I. As Obscina, onde as assembleias camponesas, Mir, tinham a missão de gerir coletivamente a terra comum e de arbitrar as disputas entre particulares. As posições comunalistas de Herzen se misturavam com os cerrados ataques ao czarismo, redigidos por ele e publicados na revista O Sino Colocou, editada em Londres a partir de 1857. Herzen considerava benéfico para a Rússia que a comuna rural nunca se tivesse desfeito e que a propriedade privada nunca tivesse tomado o lugar da propriedade comunal no campo. A Europa Ocidental era a reencarnação do Império Romano em decadência. Os eslavos poderiam ser os bárbaros que a destruiriam para regenerá-la, uma ideia que não era nova, de fato. Só bárbaros são capazes de rejuvenescer um mundo que sofre de civilização agonizante. Herzen atribuiu ao Ocidente a paternidade do decadente liberalismo, considerando que a Rússia era socialista e cristã por sua essência.
O romancista Fyodor Dostoiévski, 1821 a 1881, por sua vez, passou progressivamente de professar um antiquizarismo libertário para um messianismo nacionalista, anticatólico, antissemita e antissocialista, que serviu de inspiração para a família governante. Fê-lo através de uma obra literária magistral em que o protagonismo da psicologia dos personagens, como em Crime e Castigo, transformou-se em cânone literário universal. Para os ocidentalistas, ao contrário dos eslavófilos, Rússia era um país basicamente europeu que devia seguir o desenvolvimento ocidental. Seus adversários insistiam em que Rússia não era nem europeia nem asiática, mas uma civilização única, sem igual, que devia seguir seu caminho próprio. Finalmente, os eurasianistas defendiam que a Rússia era uma síntese de Europa e Ásia, do princípio eslavo-europeu com o princípio turco-mongólico-asiático, e que dessa síntese provinha sua força. A eslavofilia se havia transformado na cobertura mística de uma opinião pública conservadora, mas desejosa de progresso, difundida nas camadas médias da aristocracia da terra. A deformação do passado, a idealização da civilização russa, o âmbito religioso do movimento, induziram os eslavófilos a confrontos entre Rússia e Ocidente que desaguaram em um sentimento de superioridade nacional. Os eslavófilos, contudo, não eram hostis a um progresso que respeitasse as estruturas tradicionais. Desejavam as máquinas, não as ideias, do Ocidente, o que era uma adaptação ao capitalismo que estava penetrando na Rússia e as relações sociais que eles consideravam fatores de estabilidade, dissimulando essa contradição sob uma torrente de palavras. O paneslavismo se desenvolveu como ideologia de uma modernização conservadora, favorecida pelo czarismo em suas relações com o Ocidente capitalista. A cultura russa, considerada sinônimo de barbárie e atraso no contexto europeu, abrigava simultaneamente várias das expressões artísticas e culturais mais avançadas do século XIX, especificamente no campo da literatura. Lima Barreto referiu seus grandes mestres modernos, Balzac, Tolstói, Turgenev, Dostoiévski, uma quadra constituída em 3/4 partes por autores russos, nos quais quase sempre o amor é levado para o segundo plano, na sociedade russa relativa a calmaria social e concentração nos problemas da individualidade. Da sociedade burguesa europeia estava excluída. O drama individual e o drama social se entrelaçavam, excluindo a saída, ou a tragédia, de uma via puramente individual. Em meados do século XIX, na Rússia, que possuía o maior índice absoluto de produção de Europa, França assumiu a liderança do investimento externo. Rússia representava mais de 25% de seus investimentos fora do país no período compreendido entre 1870 e 1914, contra pouco mais de 3% para a Grã-Bretanha e pouco menos de 8% para a Alemanha, no mesmo período. A autocracia czarista, no entanto, não renunciou à sua política imperialista. O expansionismo russo foi um dos fatores que provocaram a Guerra da Crimeia, na qual o Império czarista foi severamente derrotado. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Paris de março de 1856. O novo czar, Alexandre II, devolveu o sul da Bessarabia e a embocadura do rio Danúbio para o Império Otomano e para a Moldávia. Renunciava a qualquer pretensão sobre os Balcãs e ficava proibido de manter bases ou forças navais no Mar Negro. A indústria militar e o numeroso exército russo não haviam impedido que, na Guerra da Crimeia, Rússia fosse derrotada pelos corpos expedicionários franco e britânicos, que impediram de atingir Constantinopla e de ter acesso ao Mediterrâneo, isto é, às águas quentes. O expansionismo russo se apresentava como uma ideologia de reconquista cristã dos lugares santos. A Guerra da Crimeia colocou pela primeira vez de modo evidente o descompasso russo com a civilização ocidental,
O czar Alexandre II pôde então avaliar as debilidades de seu império e compreender que a mera inércia era incapaz de proporcionar as vitórias com as que sonhava. O primeiro grande fracasso do expansionismo russo teve fortes repercussões internas. O czarismo, impressionado pela eficiência militar ocidental, passou a importar técnicos e especialistas estrangeiros na arte militar, até começar a formá-los local e tardiamente no século XIX, assim como também importou quadros para a crescente burocracia estatal. Os recursos materiais para isso eram extraídos do próprio país, o que significava a imposição de impostos enormes às classes burguesas em vias de formação, e principalmente aos camponeses e pequenos comerciantes, que se viam forçados a escolher entre a fome e a fuga. Encarada como uma questão de segurança nacional, a modernização russa reforçou as bases históricas do atraso econômico. O atraso do conjunto do processo está suficientemente caracterizado pelo fato de a lei da servidão, nascida no final do século XVI e estabelecida no século XVII, atingir seu auge no século XVIII e ser juridicamente abolida apenas em 1861. A partir desse momento abriu-se um novo período de desenvolvimento econômico do país, caracterizado pela rápida formação de uma reserva de trabalho livre, pelo rápido alastramento do sistema ferroviário, construção de portos, afluxo incessante de capitais europeus, europeização da técnica industrial, crescimento dos incentivos e do crédito, o aparecimento do ouro no mercado, um forte protecionismo e inflação da dívida pública, sob o forte controle burocrático e policial do Estado. Foi das camadas esclarecidas da população que partiu a tentativa de derrubar o regime por um movimento não palaciano, como fora, em boa parte, o movimento dezembrista. A nova sensibilidade social e cultural se transformou em movimento político organizado com os populistas, Narodniks. O Narodnaya Volia, o Partido da Vontade do Povo, surgiu em 1870. O populismo, porém, era um movimento, uma sensibilidade, muito ampla, sem contornos bem definidos. Sua principal organização, Terra e Liberdades Emilia Volia, foi criada em 1876, definindo o objetivo de convencer e organizar a massa rural para sublevar-se contra o czar. Parte da intelectualidade russa judio-ocidentalizada nas décadas de 1870 e 1880 engajou-se e teve um papel dirigente no movimento Narodnik. O intelectual judeu Danielson foi o principal correspondente de Marx na Rússia. Os prosélitos do populismo eram intelectuais militantes que pretendiam instaurar o controle coletivo da economia agrária pelas comunidades rurais, derrubando o autoritarismo czarista. O objetivo dos populistas era menos a democracia política do que promover a justiça e acabar com as desigualdades sociais. Seu movimento ficou conhecido como Narodnichestvo, derivado da expressão russa que Rojdanie Narod, ir para o povo. Os líderes populistas provinham em geral da classe média ou alta, inspiravam-se nos anarquistas ocidentais, pensando poder levar a Rússia ao socialismo devido à existência de comunidades rurais organizadas em torno do MIR, Unidade de Produção Comunal Agrária. A maior parte deles não tinha qualquer afinidade social com os lavradores russos e sua cultura, e muitas vezes nem sequer falavam sua língua, mas tinham a certeza de que no campesinato, na comunidade aldeã, estava a base para uma nova sociedade mais justa e harmônica, pois os camponeses ainda não haviam sido atingidos pela corrupção moral e material do capitalismo ocidental. Os populistas se inspiravam menos nas teorias dos socialistas europeus do que em Jean-Jacques Rousseau e nas ideias que inspiraram a Revolução Francesa. O homem era bom em sua essência, a sociedade é o que o corrompia. Além da busca pela justiça social e da esperança no campesinato, havia muitas divergências entre os populistas. Um setor mais radical do movimento pensava que o povo deveria ser forçado, se preciso fosse, a se revoltar.
propunham a destruição violenta do Estado czarista e depois conduzir o processo que levaria a sociedade para um mundo melhor. Era uma espécie de blanquismo de base pequeno-burguês e de escopo agrário. Outro setor, mais moderado, condenava essa postura. Alexandre Herzen fazia parte da segunda ala. Pensador da geração dos anos de 1840 a 1850. Não compartilhava a ideia de um movimento violento. O povo deveria ser educado e conscientizado da necessidade da revolução. Temia que o processo revolucionário, conduzido por uma minoria de homens esclarecidos, independentemente de suas boas intenções, levasse à ditadura de uma elite intelectual, tão inaceitável quanto aquela do czar, porque a liberdade é valiosa. Porque constitui um fim em si, porque é o que é. Reduzi-la a um sacrifício a algo mais significa simplesmente realizar um ato de sacrifício humano. Quem terminará conosco? O senil barbárie do centro ou a selvagem barbárie do comunismo, o sabre sangrento ou a barbárie vermelha? O comunismo varrerá nossas instituições, que serão, como diz delicadamente Proudhon, liquidadas. Lamento a morte da civilização. Mas as massas não a lamentarão. As massas a quem ela não trouxe nada além de lágrimas, penúria, ignorância e humilhação. O pensamento revolucionário russo não foi simples transposição ou adaptação de ideias elaboradas a lures, embora reconhecesse sua influência. As reformas executadas por Alexandre II, como a abolição da servidão da gleba, a criação das câmaras municipais, zemstvos, a atenuação da censura na imprensa e nas universidades, haviam sido provocadas pela crescente agitação interna e o fracasso da política externa do czarismo. As reformas, devido à sua timidez, geraram um descontentamento ainda mais amplo. Desgostaram a nobreza porque tornaram os camponeses insolentes, e a estes, porque tiveram que se endividar para obter sua autonomia. A inteligentsia porque as reformas haviam sido insuficientemente profundas, não mudando a essência autocrática do regime czarista. Para autores marxistas russos, Narodnaya Volia representou a continuidade de todo o processo precedente do pensamento socialista populista russo. O movimento populista combateu sempre contra a autocracia e imaginou a nova Rússia como um país libertado do despotismo czarista. Os revolucionários russos pensavam o socialismo como uma sociedade sem classes onde todos trabalhariam e o trabalho seria não só um meio de sobrevivência, pois permitiria aos homens usufruir a vida mais plenamente. O trabalho intelectual e físico criaria um homem novo. O programa socialista de Narodnaya Volia era utópico, irrealizável naquele período concreto, em aquelas condições concretas, com os meios e moldos propostos pelos revolucionários. Sua realização teria tido consequências que os socialistas russos estavam longe de esperar e desejar, um desenvolvimento muito mais rápido e completo das relações de produção burguesas, sem o obstáculo de sobrevivências feudais ou escravocratas. A utopia socialista dos revolucionários camponeses foi, em que pese eles próprios, uma expressão indireta de aspirações radicais em direção de uma transformação democrático-burguesa. Menos enfático na questão e, sobretudo, menos esquemático, Lenin afirmava que os populistas viam para onde se dirigia o movimento real e se adiantavam de fato a esse desenvolvimento. O populismo russo era menos uma utopia do que uma antecipação. Na tentativa de se aproximar dos camponeses, os populistas urbanos aprenderam a falar como eles, a se vestir como camponeses e a dançar com eles. Ao chegar às vilas do campo, vestidos apropriadamente como lavradores, cantando e dançando como tinham aprendido, chegaram a ser tomados por bruxos pelos camponeses. Muitos desses intelectuais citadinos foram maltratados pelos camponeses. Alguns foram julgados em improvisados tribunais locais. A Ucrânia, polícia secreta czarista, respondeu também com repressão à agitação populista. Revolucionários foram espancados, presos e exilados. Ainda assim,
Os estudantes populistas continuavam a se revoltar contra a situação social iníqua do país, buscando agir para libertar os camponeses das desigualdades sociais. Esta forma de pensar, de criticar moralmente a sociedade, foi a principal contribuição dos russos à mudança social no mundo. Na segunda metade do século XIX, milhares de estudantes urbanos, inspirados pelo populismo, se deslocaram para o campo, com vistas a organizar as revoltas camponesas, que periodicamente sacudiam diversas regiões russas, permanecendo, no entanto, isoladas entre si. Em breve eles foram confrontados com uma realidade rural que era bem diferente da idealizada. Os Narodniks tentaram ensinar aos lavradores o imperativo moral da revolta. Não encontraram neles quase nenhum apoio. A 6 de dezembro de 1876, o movimento populista organizou a primeira manifestação pública opositora ao czarismo da moderna história russa. Os idealizadores do movimento concluíram que os camponeses russos eram refratários à sua propaganda e às suas doutrinas. Terminado o capítulo da agitação no campo, alguns desses intelectuais enveredaram por uma nova estratégia, o terror político. A atividade terrorista foi especialmente importante na Rússia. O zênite do populismo foi vivido em 1877. Um líder narodnik, Stepniak, escrevia em 1876 a seu amigo Lavrov: "Não conseguimos nem sequer mudar o pensamento de um entre 600 camponeses, quanto mais de um em 60. O resultado foi a criação de uma estrutura partidária nesse mesmo ano, que estava mais centralizada do que os círculos frouxos dos anos 1860. Ela recebeu o nome de Terra e Liberdade, e deu menos importância à propaganda aberta, para se concentrar nas atividades conspirativas clandestinas. Depois dos métodos da Revolução Social, os Narodniks se viraram para os métodos da conspiração, do terror e do golpe de Estado em nome do povo. Os escritos do populista Pyotr Tchikatov marcaram esta transição. O açoitamento dos presos políticos levou a militante Narodnik Veras Azulich a expressar a indignação geral em 1878, com um atentado contra o general Trepov, responsável principal e visível pela repressão política. Seu exemplo repercutiu na intelectualidade revolucionária. O que começou como um ato de vingança foi levado ao Estatuto de Sistema em 1879 a 1881. Em 1879, uma cisão do Narodnaya Volia chamada Repartição Negra propôs, e levou à prática, a concentração da ação populista nas ações armadas contra o regime autocrático e seus representantes mais visíveis. O Narodnaya Volia tinha uma atitude mais propagandista, editando um jornal clandestino dirigido aos trabalhadores urbanos, não para organizar um partido operário ou socialista, mas por considerar que a classe operária, presente nos principais centros administrativos do país, tinha um papel central a cumprir na derrubada do czarismo. As Memórias de um Terrorista, de Boris Savinkov, compendiaram a apologia e também a desilusão do terrorismo. No prólogo de sua publicação póstuma, o marxista catalão André Onin explicou que, no autor, a devoção pelo procedimento, a fé cega na força toda-poderosa do terror, atingiram seu grau máximo. Savinkov concluía seu livro relatando, de modo detalhado, a descoberta de que o chefe da Organização de Combate dos Social-Revolucionários Russos, SRs, a maior organização política russa de sua época, Azev, havia sido na verdade um agente policial, que entregara boa parte da organização à repressão da Ucrânia, a polícia política secreta do czar, a partir de 1892 e por quase 2 décadas. A penetração da polícia acabou dizimando as organizações militares populistas. Savinkov concluiu sua trajetória como aliado das forças contra-revolucionárias, suicidando-se depois de preso e condenado por um tribunal soviético, que comutou sua inicial pena de morte.
Nin ponderou, sua vida inteira consagrada à revolução e sacrificada por ela, não foi totalmente inútil. O proletariado vitorioso na Rússia, que derrotou a burguesia e está edificando uma sociedade nova, embora não seguindo o caminho traçado por esses lutadores, conserva seus nomes profundamente gravados em seu coração e educa as novas gerações no respeito pela lembrança daqueles que, por uma via errada, assestaram duros golpes à autocracia, derramaram seu sangue e sacrificaram sua vida pela causa da emancipação. Um manual do terrorismo, em que o revolucionário era caracterizado como um morto em sursis, pois havia renunciado a toda e qualquer recompensa ou aspiração neste mundo e a própria vida em prol da revolução, o que tornava normal um atentado suicida. Havia sido redigido pelo anarquista russo Sergei Nechayev, 1847 a 1882, em 1869. O terrorista russo se transformou em um personagem do imaginário da literatura mundial. No seu romance, de 1907, O Agente Secreto, o escritor anglo-polonês Joseph Conrad punha como protagonista central da trama um grupo terrorista que não possuía outro objetivo que o de cometer atentados. O romance, dizia Conrad, lhe fora inspirado pela fracassada tentativa de explodir, em Londres, o Observatório de Greenwich. Ele o apresentava como um simples relato do século XIX. No grupo não faltava a presença do agente policial infiltrado, da polícia política czarista russa, a ucrânia, mas o atentado fracassava devido a uma atrapalhação dos próprios executantes. Os marxistas russos criticaram o terrorismo a partir de outro ponto de vista, que um atentado terrorista, mesmo um que obtenha êxito, cria confusão na classe dominante, depende da situação política concreta. A confusão terá vida curta. O Estado capitalista não se baseia em ministros de Estado e não é eliminado com o desaparecimento deles. As classes que servem sempre encontrarão pessoas para substituí-los. O mecanismo permanece intacto e em funcionamento. Todavia, a desordem que produz um atentado terrorista nas filas da classe operária é muito mais profunda. Se para alcançar os objetivos basta armar-se com uma pistola, para que serve esforçar-se na luta de classes? Para nós o terror individual é inadmissível precisamente porque há pequeno papel das massas em sua própria consciência. As faz aceitar sua impotência e volta seus olhos e esperanças para o grande vingador e libertador que algum dia virá cumprir sua missão. Nos opomos aos atentados terroristas porque a vingança individual não nos satisfaz. A conta que nos deve pagar o sistema capitalista é demasiado elevada para ser apresentada a um funcionário chamado ministro. Aprender a considerar os crimes contra a humanidade, todas as humilhações a que se vêem submetidos o corpo e o espírito humanos como excrescências e expressões do sistema social vigente, para empenhar todas nossas energias em uma luta coletiva contra este sistema. Essa é a causa na qual o ardente desejo de vingança pode encontrar sua maior satisfação moral. Em que pese esse clima interno, a modernização econômica capitalista, ou ocidental, se impunha no império dos czares, diante dos gritos e ameaças externas. Ela determinou as peculiaridades de sua formação econômico-social contemporânea. Foi analisando essas particularidades que o pensamento social russo, através de um caminho cheio de obstáculos, fracassos e contradições, superou suas matrizes iluministas, hegelianas ou ainda positivistas. Começando por constatar que, na transformação capitalista da periferia do planeta, ausência de democracia política, de dominação burguesa e de formas de produção modernas não eram contraditórias com o avanço do capitalismo, não eram anomalias históricas, mas formas específicas, particulares, da expansão mundial do capital. Nicolau II, o sucessor de Alexandre III, procurou facilitar a entrada de capitais estrangeiros para promover a industrialização, capitais oriundos principalmente da França, da Alemanha,
da Inglaterra e da Bélgica. O desenvolvimento capitalista russo foi ativado pelo início da exportação do petróleo, a implantação de estradas de ferro e da indústria siderúrgica. Os investimentos industriais ficaram concentrados em centros urbanos, Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. A rapidez do crescimento industrial, longe de constituir uma prova contra o atraso russo, comprovava esse atraso ou, nas palavras de Trotsky, completava-o dialeticamente, conservando-o sob formas modernas. A ideia do desenvolvimento desigual tinha sido apresentada pelo populista Shadajev, quem afirmava que essa característica do desenvolvimento capitalista a tornara a Rússia uma nação proletária frente às nações burguesas ocidentais. A força do absolutismo czarista cegava o tímido liberalismo russo ao ponto de lhe fazer negar qualquer possibilidade de revolução. Quanto maior a centralização do Estado e independência em relação às classes privilegiadas, mais rápida será sua transformação em organização absoluta elevada acima da sociedade. Quanto maiores forem as forças militares e financeiras de uma organização desse tipo, maiores serão as chances dela prolongar a sua existência. O Estado centralizado, com um exército permanente de 1 milhão de homens, pôde continuar existindo por muito tempo depois de ter deixado de satisfazer as exigências mais elementares do desenvolvimento social, o poder administrativo, militar e financeiro do absolutismo, que lhe possibilitou existir a despeito da evolução social, longe de impedir toda a revolução, como acreditava o liberalismo, fazia da revolução, ao contrário, a única questão admissível, sendo que, quanto maior o abismo entre o poder e as massas populares engajadas no novo movimento econômico, mais radical deveria ser o caráter dessa revolução. Trotsky criticava os teóricos que achavam que a Rússia estava fadada a reproduzir tardiamente as etapas do desenvolvimento capitalista europeu. Para eles, a história de uma nação capitalista repete, com divergências um pouco maiores ou menores, a história de outra. O que eles não veem é que o mundo hoje sofre um processo unificado de desenvolvimento capitalista que absorve todos os países que encontra no seu caminho e cria neles um amálgama social combinando as condições locais e gerais do capitalismo cuja natureza não pode ser definida por clichês históricos, mas apenas através de uma análise materialista. O desenvolvimento da sociedade burguesa na Rússia levava a essa marca. A intenção do Estado czarista era aproveitar o desenvolvimento econômico capitalista para seus próprios fins militares e financeiros. A dos grupos burgueses emergentes era utilizar o Estado para consolidar suas vantagens sob a forma de privilégios de Estado. Isso não era especificamente russo. Mas a resultante desse embate na Rússia foi bem mais favorável ao poder do Estado do que foi na Europa Ocidental, favorecendo o crescimento do Estado e a manutenção das forças produtivas em um nível baixo, dificultando a acumulação capitalista e o crescimento da divisão do trabalho. Não havia na Rússia uma separação clara entre agricultura e artesanato. Este se encontrava tão disperso pelo campo quanto a produção agrícola. Sem se separar da agricultura, o artesanato conservara seu caráter de pequena indústria local e jamais chegara a formar, como no Ocidente medieval, cidades comerciais dedicadas ao artesanato. Do início do século XVIII até meados do século XIX, o Império Russo tinha 95% da sua população no campo. Houve uma queda acentuada da população rural no período entre 1859 e 1897, depois da abolição da servidão, quando o campo, no entanto, ainda abrigava 87,4% da população. A Rússia, até o final do século XIX, seu primeiro censo foi realizado em 1897 e contava com 129 milhões de habitantes. Em 1914, tinha mais de 160 milhões. A taxa de natalidade era de 48 mil. Durante o período intermediário, sua população aumentara em mais de 2 milhões de pessoas por ano.
Dos 87% de russos que viviam no campo, 81,5% era composto de agricultores. As parcelas agrícolas ficaram cada vez menores. Em 1900, sua superfície média era inferior em 55% à de 1861. A redistribuição periódica da terra fazia com que diminuísse o interesse das famílias camponesas na melhoria da terra e na intensificação da produção. O MIR, Comuna Rural, fechou a torneira da migração do campo. O resultado disso foi uma situação pouco propícia para aumentar a produção e a produtividade da agricultura, sendo, portanto, escassas as inovações em direção de uma agricultura intensiva. O crescimento da produtividade estava apenas por cima daquele da população. A renda per capita permaneceu estagnada. A produção de batatas e cereais era, em meados do século XIX, quase a mesma de 40 anos antes. A libertação dos servos de 1861 foi dominada pelos interesses da nobreza, o que impediu o aumento da produtividade do setor agrário, necessária para abastecer a população, a importação de tecnologia e o fortalecimento da demanda de produtos manufaturados. Isso acrescido do fato da agricultura não os proprietários nobres, isentos de taxações, se encontraram oprimida por enormes impostos e prebendas. A opressão da população camponesa, os mujiks, a autocracia czarista acrescentava os julgos sobre as populações halógenas submetidas pela expansão russa, que faziam parte do império, dentro do qual constituíam nacionalidades oprimidas, tendo algumas delas, no entanto, conhecido no passado um importante desenvolvimento estatal autônomo. Em seu apogeu, o Império Russo incluía, além do território etnicamente russo, os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, a Finlândia, o Cáucaso, a Ucrânia, a Bielorrússia, boa parte da Polônia, o antigo Reino da Polônia, a Moldávia, Bessarábia, e quase toda a Ásia Central. Também contava com zonas de influência no Irã, na Mongólia e no norte da China. O império estava dividido em 81 províncias, gubernilhas, e 20 regiões. Vassalos e protetorados do império incluíam os Khanatos de Khiva, Bukhara e Tuva. A maior população judia do mundo, além disso, se encontrava na Rússia, onde vivia segregada em zonas de residência, Pali, e era frequentemente submetida a massacres, pogroms, pelas centúrias negras, alentadas pelo czarismo para desviar em sentido antissemita as revoltas camponesas. No início do século XVIII, a população urbana russa somava apenas de 3% do total. Com a crescente importação de capitais, no final do século XIX ela já somava aproximadamente 13%. O recenseamento de 1897 mostrou que nos 12 anos precedentes o número de habitantes das cidades havia aumentado em 33,8%, o dos vilarejos rurais, apenas em 12,7%. Até o século XIX, as cidades russas tinham exercido o papel de centros administrativos e militares sustentados pelo dinheiro público, sem gerar recursos. A não ser uma escassa concentração de capital comercial, a cidade russa se limitava a consumir aquilo que lhe era fornecido pelo campo e pelo comércio externo. Assim como as cidades, a indústria e as classes capitalistas se formaram em apenas algumas décadas, passando por alto todas as etapas que haviam caracterizado a formação do capitalismo europeu, como o surgimento do pequeno empreendimento e o crescimento progressivo do terceiro estado. Se na Europa a manufatura havia crescido sobre a base do artesanato, com a participação deste em todo o processo, na Rússia o artesanato rural continuou produzindo para o consumo imediato da população, não para a indústria capitalista, enquanto a indústria era estabelecida utilizando-se da única mão de obra disponível, a dos servos, para trabalhar para o Estado e, em parte, para as altas camadas da sociedade. Quando, sob a influência direta das necessidades do Estado, a servidão russa foi abolida dando lugar ao trabalho livre,
A Rússia abriu as fronteiras para a ação direta do capital industrial e financeiro europeu. Não foram, portanto, nem os artesãos nem os comerciantes os que pressionaram no sentido de se criar uma indústria capitalista na Rússia, mas o Estado, que buscou a instalação de manufaturas a serviço do exército e da frota. A introdução do capital, da técnica e do saber ocidentais conduziu ao fortalecimento da autocracia czarista, mantendo a servidão como forma de organização do trabalho. A servidão, na medida em que excluía a modernização da produção, era a causa principal do marasmo que persistia na indústria. Sua abolição se impunha como necessidade econômica, na medida em que a nobreza agrária era contrária à abolição, a burguesia ainda muito fraca para defendê-la, e os camponeses mal organizados para impô-la. Ficou para o próprio Estado, que tinha sido até esse momento o perpetuador do regime servil, apoiado pelos burocratas nobres e os proprietários industriais, a tarefa de levar a cabo a reforma abolicionista, a emancipação dos servos. Simbolizando a intenção renovadora, o imperador Alexandre II, depois de se apoderar de 1/3 do hemisfério norte, ordenou retirar o cetro e o orbe do brasão dos Romanov e substituí-los por setas relâmpagos, coroa de louros e tochas. O novo brasão prometia paz e modernidade para seus súditos, aos inimigos os relâmpagos da retaliação. Em 1861, após a derrota na Guerra da Crimeia e o trauma nacional decorrente, o czarismo decidiu colocar diante do capital a rota do progresso através da libertação dos servos, uma medida que afetou decisivamente a vida de 40 milhões de camponeses. De 1796 a 1859 a população total dobrara, de 36 para 74 milhões, mas a população de servos permanecera praticamente a mesma, de 20 para 22,7 milhões. A sua participação percentual diminuiu nesse período de 55,5% a 30,7% do total, ou seja, de metade para 1/3 da população. Isso significa que a maioria dos 38 milhões de indivíduos incorporados à população russa entre 1796 e 1859 não integraram a população de servos. Já existia uma tendência para a queda antes da emancipação de 1861. A abolição foi um exemplo das combinações próprias dos países capitalistas atrasados, isto é, a resolução por uma classe social dos problemas que são de interesse objetivo de outra classe. As grandes reformas foram o clímax desse movimento. Concebidas como um processo modernizador, o que significava ocidentalizar a Rússia, visavam fortalecer o Estado após a derrota na Guerra da Crimeia. Liberdades e revisões limitadas foram concedidas, na esperança de reanimar a sociedade e criar uma economia dinâmica, sem alterar a estrutura básica da autocracia. Em sequência à abolição da servidão, foi instituída uma forma de representação política local, os enstos, em 1864. Crimes e querelas passaram a ser objeto de tribunais de ofício, uma medida que não se estendeu aos camponeses, que continuaram a ser julgados pelas leis constitucionais locais. Tivesse o espírito liberal da década de 1860 continuado a soprar no governo, a Rússia poderia ter se transformado numa sociedade ao estilo de Ocidente, baseada na propriedade individual e na liberdade garantida pelo domínio da lei. A revolução não teria sido necessária. Uma afirmação que faz a economia da estrutura de classes e da natureza do Estado autocrata russo, face às iniciativas modernizantes do Estado czarista, a burguesia russa, suposto sujeito da modernização capitalista, que deveria criar um Estado moderno em moldes ocidentais, inexpressiva social e politicamente, assistiu quase sem se mexer. A economia russa não só continuou sob a pressão da economia europeia, mas passou a sofrer ainda mais essa influência. O caráter dela se alterava de acordo com o modo de produção dominante na Europa e, no caso do capitalismo, com a etapa em que ele se encontrasse.
Na época da produção artesanal e manufatureira no Ocidente, a Rússia havia trazido da Europa técnicos, arquitetos, contramestres e artesãos experientes em geral. Quando a manufatura foi substituída pela fábrica, a Rússia se concentrou principalmente em importar máquinas e capitais. Os cereais, metade de cuja produção era de trigo, representavam, junto com os produtos alimentícios, 50% de suas exportações, e a maior parte do resto, 36%, eram matérias-primas. As mesmas razões que faziam da Rússia um país de economia agrícola atrasada, a submetiam a uma forte dependência do mercado mundial. No campo industrial, 1/3 das importações russas estava composta por produtos manufaturados que provinham da indústria ocidental. 20 anos depois da Guerra da Crimeia, na Conferência de Londres, 1875, Rússia obteve o direito de livre trânsito nos estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Em 1877, iniciou nova guerra contra os otomanos, invadindo os Balcãs que, sob pretexto da repressão turca às revoltas de eslavos balcânicos. Diante da oposição das grandes potências, os russos recuaram outra vez. O primeiro-ministro britânico, Benjamin Disraeli, em 1876, impediu que a Rússia pudesse impor à Turquia um tratado humilhante, brecando a expansão russa nos Balcãs. Em 1881, o czar Alexandre II foi morto por uma jovem militante russa, Sofia Perovskaya. O terrorismo, no entanto, apenas reforçou ainda mais o aparto estatal e justificou a intensificação da opressão e da censura. O marxismo surgiu como uma nova alternativa política. Engels chegou a escrever a Plekheinov, um dos fundadores do marxismo russo. Em 1895, um Narodnik, um ex-terrorista, poderia terminar facilmente como partidário do czarismo. Anos depois, Lenin chamou os terroristas do Partido Social Revolucionário, herdeiro do velho populismo, de radicais burgueses com bombas no bolso. Depois do assassinato de Alexandre II, as forças conservadoras russas uniram-se em torno do novo czar, Alexandre III, que retomou com vigor o regime absolutista, concedendo grandes poderes à polícia política do governo, Ucrânia, que exercia severo controle sobre a educação, a imprensa e os tribunais de justiça. Sob o seu reinado e os reinados sucessivos, a pressão fiscal sobre a população continuou aumentando. Entre 1885 e 1913, em virtude do esforço para o fortalecimento do setor estatal, verificou-se na Rússia um aumento na tributação de 1,78 vezes per capita, 78%. No imposto indireto, o imposto sobre consumo, o aumento foi de mais de 3 vezes, com uma política de substituição de impostos diretos por indiretos, os que penalizavam o consumo popular. Em 1885, os impostos indiretos eram 37,91% do total. Em 1913 eles perfaziam 64,22%, onerando a população trabalhadora, em especial os camponeses. A percentagem das receitas destinadas ao setor militar, por sua vez, foi sempre, durante os séculos XVII, XVIII e XIX, superior a 50%, chegando até 85%. A escassa qualificação profissional da população local levou a grandes migrações vindas do exterior, que fizeram com que os russos de origem alemã, por exemplo, se transformassem em uma importante minoria do império, com um papel destacado nas atividades industriais e nas profissões liberais. Durante o século XIX, Rússia quase quadruplicou a sua população. De 36 milhões em 1796 passou para 129 milhões em 1897, sendo superada em ritmo de crescimento, no mesmo período, apenas pelos Estados Unidos da América, cujo crescimento demográfico baseou-se, sobretudo, na grande migração,
enquanto o russo caracterizou-se mais pelo crescimento da população interna. A partir de 1861, o crescimento populacional da Rússia seguiu o mesmo padrão de crescimento da população das economias capitalistas avançadas. O avanço da Rússia rumo a possessões no Ocidente e no Extremo Oriente também mudou a composição populacional do Império em relação ao seu território original. Se, no final do século XVII, apenas 19% da população russa pertencia a territórios conquistados, em 1897 a população do território original e a daquele conquistado perfaziam cada uma 50% de sua população total. O crescimento populacional, no entanto, não se traduziu na transferência significativa da população do campo para as cidades, mostrando apenas no final do século uma tendência para a diminuição da população rural. A nova Rússia tomou um caráter particular em consequência do fato de que ela recebeu o batismo capitalista, na segunda metade do século XIX, do capital europeu que se apresentou sob sua forma mais concentrada e mais abstrata, como capital financeiro. As taxas de crescimento econômico dos países recentemente industrializados, Rússia incluída, igualaram ou superaram as dos países de industrialização precedente. A dependência econômica russa se acentuou assim que o capitalismo industrial e financeiro monopolista passou a predominar na Europa. Durante os últimos anos do século XIX e os primeiros do século XX, para o pequeno burguês francês, a Rússia era o paraíso dos capitais. Os empréstimos russos, garantidos pelo poder do autocrata, pareciam inversões tão seguras para os pequenos poupadores como para os bancos de negócios. Sobre essa base, a evolução industrial na Rússia, no seu conjunto, saltou os períodos do artesanato corporativo e da manufatura, assim como vários de seus ramos industriais também saltaram parcialmente certas etapas da técnica que no Ocidente haviam exigido décadas. O resultado foi a concentração das forças produtivas do país na indústria de grande porte. Em 1902, 53,6% dos operários russos estavam alocados em indústrias com mais de 500 operários, enquanto na Bélgica apenas 28% deles estavam nessa condição, percentagem que não diferia muito nas demais nações avançadas. Nos Estados Unidos da América era de 31%. O percentual de operários trabalhando em grandes fábricas, de mais de 1.000 empregados, era de 38,5% na Rússia, em comparação com apenas 10% na Alemanha. Isto produzia a ausência de uma hierarquia intermediária entre os grandes dirigentes do capital e as massas operárias. O desenvolvimento combinado se manifestava na Rússia com especial vigor. A agricultura russa permanecia praticamente estagnada ao nível do século XVII. A indústria russa, pelo contrário, por sua técnica e estrutura se encontrava ao nível dos países avançados, e em alguns aspectos os ultrapassava. A característica marcante do processo de modernização da Rússia foi a incrível mistura e a qualidade caleidoscópica do cenário econômico em mutação. Na Rússia coexistiam todos os estágios da civilização, desde a selvageria primitiva das florestas setentrionais onde os habitantes alimentavam-se de peixe cru e faziam suas preces diante de um pedaço de madeira, até as novas condições sociais da vida capitalista, onde o operário socialista se considera participante ativo da política mundial e segue atentamente os debates do Reichstag. A indústria mais concentrada da Europa sobre a base da agricultura mais primitiva. O capitalismo não se desenvolveu na Rússia a partir do sistema artesanal. Ele realizou a conquista da Rússia tendo atrás de si o desenvolvimento econômico de toda a Europa, reduzindo a escravidão econômica a este país atrasado. O capital europeu liberava os seus principais ramos da produção e os seus principais meios de comunicação de toda uma série de etapas técnicas e econômicas intermediárias, pelas quais eles tinham tido que passar nos seus países de origem.
Uma modernização que tivesse colocado a sociedade russa na mesma linha do modelo ocidental teria exigido décadas de diferenciação social no meio rural, assim como a criação de um amplo mercado interno, que para sua realização teria exigido quando menos a desaparição das propriedades nobiliárias e a supressão das cargas que pesavam sobre os camponeses. Tal modernização teria suposto, além disso, um ritmo de industrialização que a própria debilidade do mercado interior tornava insustentável e que, de outro lado, não interessava aos capitais estrangeiros predominantes. A modernização da agricultura parecia impossível se não fosse acompanhada da industrialização. Ainda assim, o crescimento econômico da Rússia foi um dos mais fortes no século XIX, perdendo só, na Europa, para a Alemanha e Inglaterra. Na virada para o século XX, o PIB estimado russo era o maior da Europa, e só perdia no mundo para o PIB dos Estados Unidos da América. A Rússia imperial, em destaque, e o mundo, um império contínuo de um sexto das terras emergidas, o resultado político da insignificância do artesanato e da pequena produção, e do caráter desenvolvido da grande indústria. Foi o afastamento da democracia burguesa e pequeno-burguesa para um segundo plano, em condições de crescente efervescência social e política. Marx e Engels, no prefácio à edição russa do Manifesto Comunista, de 1882, constatavam, e a Rússia, durante a Revolução de 1848 a 49, os príncipes e a burguesia europeia viam na intervenção russa a única maneira de escapar do proletariado que despertava. O czar foi proclamado chefe da reação europeia. Hoje ele é, em Gatina, prisioneiro de guerra da Revolução, e a Rússia forma a vanguarda da ação revolucionária na Europa. O Capital, publicado inicialmente em 1867 na Alemanha, recebeu sua primeira tradução no estrangeiro na Rússia, em 1872. O artesanato russo, à margem do processo de industrialização, não chegara a constituir, como no Ocidente europeu, um terreno social sobre o qual a democracia burguesa poderia se apoiar. O movimento liberal, nascido no seio dos zemstvos, as assembleias de distrito às quais acudiam os personagens notáveis da região, não podia ter senão um programa político de limitação do absolutismo monárquico e de adaptação às novas condições econômicas. A ausência de democracia levou por isso a pequena burguesia, sua base social na Europa Ocidental, a adotar na Rússia métodos clandestinos, conspiratórios e, finalmente, terroristas de oposição política. As revoltas sociais e políticas, por outro lado, foram mudando de caráter à medida que o capitalismo penetrava na economia e nas relações sociais russas. A evolução econômica da Rússia refutava a tese de que os países economicamente atrasados estivessem fadados a reproduzir a sucessão das etapas que havia marcado a evolução do capitalismo nos países avançados, tese que não levava em conta as implicações do capitalismo imperialista nem a afirmação de Marx quanto à teoria que pretendia que todas as nações do mundo estavam constrangidas a percorrer todas as fases da produção social, escrevendo que a fatalidade histórica deste movimento está expressamente restringida aos países da Europa Ocidental. As generalizações sobre um suposto desenvolvimento capitalista mundial uniforme baseavam-se na universalização do modelo europeu. O enrijecimento do poder autocrático russo, a crescente miséria camponesa, a crescente opressão das nacionalidades e povos não russos, a passagem de setores cada vez maiores da pequena burguesia para a oposição militante ao czarismo, esses fatores reunidos acabaram criando um coquetel explosivo para a monarquia russa e para a ordem política europeia. Nos Balcãs, o crescente nacionalismo eslavo contra a presença turca preparava o terreno para as guerras balcânicas. As derrotas e recuos internacionais russos aceleravam sua crise social e política interna, em moldes diferentes daqueles que tinham caracterizado o declínio do absolutismo ocidental.